Jesus tendo falado da prática correta e incorreta das nossas ações de solidariedade, de caridade, que não devem ser feitas para serem vistas pelos homens, né? Agora ele fala, continuando aqui em Mateus capítulo 6, versículo 5, onde lemos: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de repetições vãs, como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Aqui, então, ele fala da oração. A oração correta e da oração incorreta. A oração correta é aquela que tem uma recompensa de Deus. E a incorreta é a que não tem recompensa, né? E para ter recompensa, ela deve ser feita, Jesus fala aqui de maneira bem clara, secreta. Orar em secreto. Você, quando orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ora ao Pai em secreto. Isso não quer dizer que nós não podemos orar em público, em oração congregacional, em grupo. Aqui Jesus está falando da prática da religiosidade individual, devocional. Essa prática da nossa vida devocional, espiritual, com Deus, ela não deve ser feita para ser mostrada pelas pessoas, né? Ser vista, como muitas pessoas alardeiam por aí e às vezes falam até com aquele ar de uma certa vaidade espiritual, né? Eu estou orando essa semana, levantando todo dia a tantas horas da madrugada, estou orando tantos minutos, tantas horas, né? E por isso e por aquilo, intercedendo. Isso é uma prática que Jesus condena. Na vida de oração, isso não tem resultado. A recompensa é ser, então, reconhecido pelas pessoas. Então, Jesus diz aqui que nós devemos praticar a nossa religiosidade, a nossa oração individual, devocional, em secreto. Porque Deus, além de ouvir, Ele vê a nossa oração, o nosso momento de oração. E então, Ele nos recompensa. Como orar é falar com Deus, é um diálogo, então, aí nós temos os seguintes aspectos. Nós falamos e Deus ouve. E também nós deixamos Deus falar e nós ouvimos. O diálogo, a oração é um diálogo. E o diálogo subentende as duas pessoas falando. Há pessoas que não sabem ouvir, só fala. Quando está numa conversa, fala e não deixa mais ninguém falar. E esse tipo de oração, esse tipo de conduta, às vezes acontece na oração, que nós falamos, usamos de vãs repetições, ficamos repetindo, e achando que pelo nosso muito falar nós seremos ouvidos. E Jesus disse aqui, que isso é uma prática pagando os gentios, que na época, creio que hoje ainda alguma religião oriental pratica, coloca ali então os pedidos num papelzinho, né, na roda, e fica rodando diante do ídolo, e passando ali tantas e tantas vezes, porque isso tem mais chances de ser ouvido. Deus disse que isso é uma prática pagã. Às vezes as pessoas acham que tem que orar 1 hora, 2 horas. Deus não está preocupado com a quantidade da nossa oração, o tempo de falar, mas com aquela sinceridade, normalidade de um diálogo numa conversa. A vida cristã é um andar com Deus. Desde o Antigo Testamento, a vida religiosa é comparada com um caminho, onde nós caminhamos com Deus. Lá nós vemos o caso de Enoque, que andou com Deus. Aí repete essa expressão com todos os heróis da fé e ocorre várias vezes no Antigo Testamento.
Então, a nossa vida com Deus é um caminhar, né? A religião é um caminhar com Deus. E esse caminhar significa que em todos os momentos, quando nós estamos trabalhando, nós estamos em momento de lazer, lúdico, ou mesmo dormindo, descansando, é um momento sagrado também. É tão sagrado quanto aquele momento que nós estamos orando, né? E que é, então, a oração? Nessa caminhada, nós estamos caminhando em silêncio. Todas as nossas atividades, até aquele momento íntimo entre marido e mulher, entre a vida conjugal, né? A vida sexual, tudo isso faz parte deste caminhar com Deus. É tão sagrado como aquele momento que se tira para orar. Então, o que é a oração? A oração é aquele momento em que nós interrompemos o silêncio, não a caminhada, e começamos então a conversar com o nosso companheiro que está ao nosso lado, o Senhor. E então, nesse momento, nós então apresentamos nossa gratidão, nossas ações de graças, nossas súplicas, abrimos nossos corações, o nosso coração, expondo nossas dúvidas, nosso sofrimento, nossas angústias, nossos temores, né? E então ali é aquele momento de confidência com o amigo, mas estamos caminhando, é um momento sagrado. Então nós caminhamos, falamos e deixamos ele falar e assim vamos andando. É isso que é a oração que tem recompensa, que Jesus diz aqui nesse ensinamento. É a oração, repito, não se trata da oração congregacional, em grupo, mas a oração individual, que não deve ser feita para ser mostrada para as pessoas, aí, para ser esnobada. Como já vi alguém dizer, né, pregando no púlpito, levantando a calça e mostrando o joelho e batendo e dizendo aqui, meu joelho é como o joelho de camelo, calejado de tanto orar de madrugada e buscar o Senhor. Isso é vão. Não tem valor diante de Deus, não tem recompensa. Aliás, Deus detesta isso, porque é a hipocrisia. Se há coisas que Deus, a Bíblia reprova, que deixa Deus irado, é a idolatria, a desobediência do coração duro, né? E também a hipocrisia. Várias vezes que Jesus ficou irritado, ele ficou irritado em situações em que ele viu a hipocrisia dos religiosos, né? E ele diz, vocês não devem praticar uma oração hipócrita, como esses escribas e fariseus nas sinagogas e nas praças. Portanto, repito o que Jesus disse. Você, quando orar, entra no seu quarto, fechada a porta, ora ao seu Pai em secreto, e Ele que vê, recompensará você. Isso não significa que se alguém descobrir que você está orando, você não vai ter recompensa. Não, está falando quando você expõe, mostra, faz então essa propaganda vaidosa de que é espiritual, religioso. Que Deus nos abençoe e nos ensine pelo seu Espírito a orar segundo a sua vontade.